Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra para você nessa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Uma palavra que está em Lucas 5, do versículo 4 em diante. Tem um louvor até conhecido de Midian que diz: Amanheceu, nada pesquei, parecia apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, desanimado, decidi largar tudo e parar. Essa era a situação de Pedro, Essa era a mentalidade de Pedro até ele chegar à beira da praia, aonde ele se depara com Jesus e Jesus começa a dar os seus ensinamentos, falar do amor dele, operar milagres, e Pedro ele fica vendo tudo aquilo. E Jesus vira para Pedro, Na Bíblia diz Simeão, porque Pedro ainda não tinha mudado o nome para Pedro, mas era Simeão. E Jesus fala para Simeão: Simeão, volte ao mar, volte nas águas mais profundas e lance a rede novamente. Ao ouvir isso, Simeão, por ele ser um cara explosivo, então para ele foi um choque contra a sua própria realidade, Porque quem entendia de pesca era ele era pescador, ele entendia. Mas ele responde a Jesus: se o Senhor diz, assim vamos novamente. E eles foram para as águas mais profundas, como Jesus disse, e eles começam a pescar. E a pescar, e um milagre acontece. Aonde que não tinha peixe, aparece peixe. Então, eles começam a pescar, as redes começam a se quebrar, o barco começa a ficar cheio, ficar sem espaço. Aí Pedro grita do outro lado, tinha outro barco: venha, traga outro barco também, traga outro barco, me ajude. E assim acontece a pesca maravilhosa. O que me chama a atenção nesse contexto da história de Pedro é que ele decide jogar a rede novamente. Só que agora ele vai no nome de Jesus. Ele não estava simplesmente só com suas qualidades, suas capacidades de pescador, mas ele estava em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus. E acontece essa pesca maravilhosa, onde que os barcos se enchem, e Pedro ele vive um milagre de si próprio, na verdade. Pedro ali ele estava vivendo um milagre. Pedro entendia de pesca, mas Jesus entendia de milagre. Então Pedro vai pelo poder da palavra e vive algo maravilhoso em sua vida. Um milagre grandioso em sua vida. A pesca maravilhosa. O que eu entendo com isso? Eu entendo que há momentos em nossas vidas que precisamos jogar a rede novamente. Voltar onde que nós paramos, no lugar onde nós paramos, e se possível recomeçar. Mas não recomeçar segundo nossas qualidades, segundo as nossas vontades, mas fazendo a vontade de Jesus, cumprindo o que Jesus quer. Contar testemunho de outras pessoas é muito bom, porque uma vez que contamos testemunho de alguém, a gente está falando daquilo que Jesus fez. Mas uma vez que contamos testemunho ao nosso respeito, compartilhamos algo que nós vivemos, compartilhamos algo que Jesus fez em nossas vidas, então precisamos viver o nosso próprio milagre. Pedro é prova de alguém que esteve ao lado de Jesus, como os outros discípulos, mas ele decidiu viver o seu próprio milagre. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar diversas passagens onde que diz que Pedro viveu experiências com Jesus. O que você tem vivido com Jesus? Quais são as experiências a contar ao seu respeito? Ou você tem contado testemunho, ou tem contado algo que Jesus tem feito na vida de outras pessoas? Eu desafio você a viver o seu próprio milagre, a lançar a rede novamente. Faça como Pedro. Não foi segundo só as suas capacidades, mas foi segundo a palavra de Jesus. E na parte B do versículo 10 até o 11, vai dizer que Jesus fala para Pedro: Pedro,
Você não será mais pescador de peixes, mas sim pescadores de homem. E Pedro, ele larga tudo e acompanha Jesus. Ele larga tudo e vai viver o milagre com Jesus. Ele larga tudo, vai viver a experiência com Jesus. Ele larga tudo e vai viver o propósito de Jesus para a sua vida. Se for preciso, você que está me ouvindo, largue tudo e vai viver o propósito de Jesus. Largue tudo que satisfaça você e vai viver o propósito com Jesus. Né? E Pedro, ele é alguém que tem milagres para se contar de si próprio. Pedro foi alguém que viveu o sobrenatural de Deus. Pedro foi alguém que lançou o anzol e pescou um peixe. E aonde que esse peixe tinha uma moeda, isso é algo extraordinário. Pedro foi alguém que andou sobre as águas. Isso é algo extraordinário a fazer. O que você precisa fazer para viver o extraordinário de Deus? Tome a decisão hoje. Tome essa decisão hoje e viva o melhor de Deus para a sua vida.